A noite cai rápido no leste da República Democrática do Congo. Não há sirenes, não há alerta antecipado. Apenas o som seco dos passos apressados. E logo depois, o estampido que rompe o silêncio. Em vilarejos cercados por floresta densa, onde a presença do Estado é frágil e a sobrevivência depende mais do instinto do que da lei, a violência chega sem aviso e parte da mesma forma, deixando corpos, medo e perguntas sem resposta. Foi nesse cenário que pelo menos 20 pessoas foram mortas em um novo ataque atribuído a grupos rebeldes armados, reacendendo um conflito que nunca deixou de existir, apenas muda de intensidade e de narrativa ao longo do tempo. O que aconteceu, segundo informações iniciais das autoridades congolesas, foi um ataque coordenado em uma área rural do leste do país. Região historicamente marcada por confrontos entre o exército, milícias locais e grupos insurgentes com diferentes motivações políticas, étnicas e religiosas. Civis foram surpreendidos em suas casas ou em deslocamento noturno, sem tempo de reação. O número de mortos ainda pode crescer, e a incerteza sobre desaparecidos faz com que o episódio permaneça aberto, como tantos outros naquele território onde a contagem de vítimas quase nunca é definitiva. A versão apresentada pela mídia de centro adota um tom contido e factual. Os relatos destacam o pronunciamento do exército congolês, que atribui o ataque a rebeldes islâmicos atuantes na região, frequentemente associados às Forças Democráticas Aliadas, um grupo armado que opera há anos entre o Congo e Uganda. O foco recai sobre a confirmação das mortes, a localização do ataque e a resposta militar prometida. A narrativa enfatiza a dificuldade de controlar áreas remotas, o desafio logístico enfrentado pelas forças de segurança e a repetição de episódios semelhantes nos últimos meses. É uma cobertura que busca informar sem extrapolar, mantendo distância emocional e evitando interpretações mais profundas sobre causas estruturais ou responsabilidades internacionais. Dentro dessa abordagem de centro, o ataque aparece quase como mais um capítulo de uma crise prolongada, descrita como endêmica. A violência é apresentada como consequência direta da instabilidade regional, da presença de grupos armados transfronteiriços e da fragilidade do Estado congolês. O espectador é levado a entender o fato como grave, mas não surpreendente, algo que se encaixa em um padrão conhecido e, infelizmente, recorrente. Há pouco espaço para dramatização ou para questionamentos mais amplos sobre o papel da comunidade internacional ou sobre o impacto humano além dos números. Quando a narrativa se desloca para veículos de viés mais à esquerda, o enquadramento muda de forma perceptível. O ataque deixa de ser apenas um evento militar e passa a ser tratado como parte de uma tragédia humanitária contínua. A ênfase se volta para os civis, para as comunidades deslocadas e para o sofrimento cotidiano de populações presas em um ciclo de violência que parece não ter saída. Os rebeldes são frequentemente descritos como ligados ao Estado Islâmico, o que amplia o alcance simbólico do ataque e o conecta a uma rede global de extremismo. Mas o foco não está apenas no rótulo terrorista. Nesse olhar mais crítico, surgem questionamentos sobre por que essas regiões permanecem vulneráveis apesar de anos de operações militares, missões da ONU e promessas de estabilização. A responsabilidade é diluída entre governos locais frágeis, interesses internacionais na exploração de recursos naturais e uma comunidade global que reage mais do que previne. O massacre não é tratado como um ponto fora da curva, mas como resultado previsível de um abandono estrutural. A violência nesse discurso é quase uma consequência lógica de um sistema que falhou repetidamente em proteger vidas consideradas periféricas no cenário global. Já a mídia de direita tende a adotar um enquadramento mais direto e alarmista. O ataque é descrito de forma mais crua, com destaque explícito para a ligação dos rebeldes ao extremismo islâmico e para a brutalidade do massacre. O discurso enfatiza a ameaça representada por grupos ligados ao Estado Islâmico, mesmo em regiões afastadas dos grandes centros geopolíticos, reforçando a ideia de que o extremismo não conhece fronteiras e continua ativo, apesar dos esforços internacionais de combate ao terrorismo. Nesse viés, o Congo aparece como mais um exemplo do que acontece quando estados frágeis não conseguem controlar seu território.
criando espaços onde grupos extremistas prosperam. A narrativa sugere que a resposta deve ser mais dura, mais militarizada e menos tolerante. Há pouco espaço para análises socioeconômicas ou históricas. O foco está na segurança, na necessidade de força e na contenção do que é visto como uma ameaça ideológica global. O ataque é usado como argumento para reforçar políticas de combate ao terrorismo e para criticar abordagens consideradas brandas ou ineficazes. Apesar das diferenças claras entre essas leituras, há um ponto em comum que atravessa todas elas: a normalização da violência no leste do Congo. Seja tratada como dado estatístico, tragédia humanitária ou ameaça terrorista, a morte de civis acaba absorvida por narrativas maiores, muitas vezes distantes da realidade de quem vive ali. Pouco se fala sobre os nomes das vítimas, sobre suas histórias ou sobre o impacto psicológico deixado em comunidades que já aprenderam a dormir com medo. O contexto mais amplo ajuda a entender por que episódios como esse continuam acontecendo. O leste do Congo é uma das regiões mais ricas em recursos minerais do mundo, mas também uma das mais instáveis. Décadas de conflitos, interferências externas, fronteiras porosas e ausência de desenvolvimento criaram um terreno fértil para a proliferação de grupos armados. Cada ataque não surge no vácuo. Ele é resultado de um acúmulo de tensões não resolvidas, de promessas quebradas e de uma presença estatal que, para muitos moradores, é apenas teórica. O que torna esse episódio particularmente simbólico é a sensação de repetição. Não é a primeira vez que rebeldes matam civis naquela região, e dificilmente será a última se as condições permanecerem as mesmas. A indignação internacional tende a ser breve, substituída rapidamente por outras crises mais próximas dos grandes centros de poder. Enquanto isso, no chão do Congo, a realidade segue imutável. Vilas reconstruídas às pressas, famílias deslocadas e um medo constante que se torna parte da rotina. Encerrar essa história exige mais do que uma resposta militar imediata ou manchetes indignadas. Exige reconhecer que a violência no leste do Congo não é um problema isolado, mas um espelho de como o mundo lida com conflitos distantes, ricos em recursos e pobres em atenção. Cada ataque como esse reforça a pergunta incômoda, que raramente é feita em voz alta: quantas mortes são necessárias para que uma tragédia deixe de ser apenas mais uma notícia e passe a ser tratada como uma urgência real? Enquanto essa resposta não vem, a noite volta a cair sobre o leste do Congo, e para muitos, o medo de que o próximo ataque já esteja sendo planejado nunca desaparece.